Graça e paz, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que é o intercessor Wellington Lucena trazendo mais um vídeo de edificação para o canal Intercessor Wellington Lucena. Meus irmãos, nesse sábado que hoje tá fazendo um frio, o frio só tá piorando. Hoje são 18, eu nem lembro que dia é hoje, acho que hoje são 18. Hoje tá fazendo um frio aqui em Ipoté, agora à tarde eu peguei um solzinho. E eu vim trazer uma palavra abençoada aqui, meus irmãos. Aqui, ó, vocês veem o barulho da rua aqui, eu tô do lado de fora da lavanderia, porque lá dentro tá fazendo muito frio. O Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 25. Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 25, nos diz assim, ó. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Ô, meus irmãos, eu ainda sublinhei aqui, ó, vou mostrar para vocês. Eu sublinhei aqui a parte que eu vou pregar. Então tá falando aqui, né? Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Isso aqui, gente, fala muito em questão de ansiedade. Hoje em dia nós estamos vivendo uma época onde as pessoas estão muito ansiosas. Teve um dia que eu falei num vídeo meu que eu sou muito 220, ligado no 220 assim, eu não sei ficar parado. Eu tô fazendo uma coisa, quando pensa que não tô fazendo outra, já pensando em outra e tal, e tal, e tal. E Deus tem me ensinado, né? Falado comigo, meu filho, fica mais calmo, não precisa dessa correria toda. Isso é desgaste, isso gera desgaste. E eu lembrei, meus irmãos, de quando eu estava trabalhando nos Correios, um dos motivos de que eu saí dos Correios foi por conta disso. Porque eu estava trabalhando tanto que estava afetando, ó, a minha mente. Eu adquiri uma doença que chama síndrome de Burnout ou síndrome de burnout. É uma doença ocupacional, uma doença que se adquire no trabalho. Eu vou explicar para vocês aqui como é que se adquire essa doença. Quando a pessoa ela trabalha num lugar que ela passa por muito estresse, muito estresse de cobrança, igual eu passava tanto com chefia quanto com cliente, aquela pressão. Então, se você trabalha num lugar que você passa muita pressão, muito estresse, que você... Igual eu sofri assaltos, eu sofri 2 assaltos nos Correios, eu fiquei refém de bandido, fiquei refém de meliante. Foram 2 situações muito constrangedoras, assim, de muita humilhação. A primeira vez que eu sofri um assalto foi numa agência dos Correios lá em Divisópolis, que eu lembro no dia, o bandido, eu não era gerente de agência não, um bandido ele pegou eu e o gerente, quando eu cheguei na agência, o gerente já estava rendido, ele pegou o gerente, né, aí eu achei estranho, quando eu cheguei na agência de manhã, bati na porta, eu vi uma luz lá no fundo, e quando eu entrei, o cara já estava com a arma apontada para mim. O gerente abriu, o cara já estava com a arma apontada para minha cabeça, né? E falou lá e me levou pro banheiro, pediu para que eu deitasse no chão, aquele banheiro imundo, sujo. Depois começou a tapar minha boca com aquela fita de Sedex. Pediu para colocar minhas mãos para trás, beijar o chão. E ele foi amarrando minha boca e amarrou meus pés, minhas mãos, e aquela situação constrangedora e aquela ameaça. E aqui em Poté também eu passei por um assalto, que 2 bandidos pegaram eu, o carteiro e um atendente. Mas enfim, eu não vou ficar entrando em detalhe nessas coisas não, que senão vai ter que correr o vídeo. Meus irmãos, hoje em dia, as doenças que estão mais acometendo as pessoas são as doenças mentais. Então, a síndrome de Burnout, ela é uma mistura de pensamento acelerado, síndrome do pânico, depressão. Ou seja, a síndrome de Burnout são 3 tipos de doença: depressão, síndrome do pânico e ansiedade.
E eu adquiri essa doença Por quê? Porque quando eu estava nos Correios e quando eu passei por esses assaltos, essa questão de estresse, a empresa ela é muito falha no sentido de pagar um tratamento bom com um psicólogo para a gente fazer um tratamento, passar por psicólogo. Eles mandam a gente afastar e o que acontece? Você vai para psiquiatra. E o problema do psiquiatra é que ele vai tratar muitos problemas com remédio. Eu vou ler para vocês que eu pesquisei. Eu pesquisei aqui, ó. 22 drogas que são usadas por especialistas, psiquiatras, que eles receitam para as pessoas para cuidar dessas doenças relacionadas à mente. Essas duas primeiras são as mais comuns, viu? Eu fiz uso mais do escitalopram. Então, ó, vou ler as 22. Fluoxetina, escitalopram, agomelatina, benzodiazepina, bupropiona, buspirona, citalopram, duloxetina, hidroxizina, imipramina, maprotilina, mirtazapina, osinaplon, opipramol, paroxetina, pregabalina, queratiapina, cetralina, tiagobina, venlafaxina ou venlafaxina, vilazodona, vertioxetina. Ô, gente, olha para vocês verem um monte de remédio que tem, que os psiquiatras eles receitam para as pessoas. Porque o psicólogo ele vai conversar com o paciente, evitar ao máximo prescrever alguma medicação. Porém, os psiquiatras, e eu já passei, né, por essa questão mesmo de problema relacionado a assalto que eu passei no Correio, e essa doença de síndrome de Burnout, quando eu comecei a desenvolver. Então eu era sempre direcionado aos psiquiatras. Aí eles falavam, ó, vou te receitar aqui, você vai ter que tomar esse remédio e tal, esse citalopram, 30 gramas, 60 gramas e tal. E meus irmãos, teve um período que eu comecei a fazer o uso de medicamentos e eu vi que eu estava piorando. Eu estava piorando em vez de melhorar. Por quê? Porque esses medicamentos, eles agem no nosso organismo e eles modificam todo o sistema nervoso, todos os hormônios. O homem perde a libido. Eu vou falar no geral, o homem e a mulher. O ser humano que começa a tomar esses medicamentos, ele perde a libido, ele perde a concentração. Eu me sentia como se fosse um zumbi. Assim, ó, eu ficava aquele tempo todo, aquela cara assim, ó. Eu não conseguia dormir. Eu ficava relaxado, mas eu perdia meu sono. Parece que eu não tinha fome. É uma coisa muito estranha, muito, muito estranha. E eu percebia, meus irmãos, que a situação que estava chegando comigo ali nos Correios, eu tentei negociar com a empresa para ver se eles me abaixaria de cargo, de função, porque eu era gerente, eu pedi, mas o diabo, como usou esses homens, eles não aceitaram de qualquer jeito. Eles, não, nós não vamos te abaixar de função, não, você vai continuar gerente, inclusive nós vamos até te mudar de cidade. E eu já estava ruim já. Aí eu tive que tomar essa decisão, mas eu vou ser sincero para vocês, eu não me arrependo. Todo dia, sem mentira nenhuma, todo dia aqui em Ipoté, não vou falar todo, mas praticamente todo dia, se eu sair na rua e começar a andar aqui na cidade e parar em algum lugar, sempre alguém me pergunta, Wellington, você não arrepende de ter saído dos Correios? Não, você deve arrepender demais, eu sempre tenho que ficar justificando. É tanto que eu tô ficando até mais em casa, gente. É o diabo mesmo que usa. Todo dia eu ouço essa pergunta. Você não arrependeu de sair do Correio, não? Você não arrependeu de ter saído do Correio, não? Você não arrependeu de ter saído do Correio, não? Todo dia eu escuto essa pergunta. E é até chato você ficar respondendo. É tipo assim, as pessoas elas perderam tanta empatia e elas não se colocam no lugar de ninguém.
que eu já cansei de falar isso. Eu falei, gente, já que vocês não estão acreditando em mim, faz o concurso e entra para uma empresa dessa, entra para o Banco do Brasil, entra para o Correio, entra para o INSS, entra por uma dessas organizações do governo que vocês vão ver, já que vocês estão achando que é mentira. E, meus irmãos, se a gente olhar na Bíblia, naquela época que Cristo, quando estava na Terra, na época que Jesus exerceu o ministério, nós víamos Jesus curando principalmente leprosos, principalmente os leprosos. Porque antigamente, meus irmãos, as doenças que acometiam as pessoas, elas eram de uma categoria mais física. Eram doenças que acometiam mais o corpo. Então, essa questão de lepra, tuberculose no início do século XX matou muitas pessoas, varíola, a peste bubônica, essas doenças mais que acometiam o corpo. Porém, nós estamos vivendo uma época agora, gente, que as doenças não tem nada. Tem doenças do corpo? Tem, mas as doenças da mente, elas são piores. Elas são doenças que, se a pessoa não tratar, ela fica louca. Ela começa a viver na base de medicamento. Gente, meus irmãos, eu vou falar a verdade para vocês. Já aconteceu porque eu fui professor. Eu fui professor de escola pública. Que isso? Eu trabalhei em escola, gente. Eu trabalhei em escola e até dentro dos Correios eu já escutei funcionário ficar conversando com outro a respeito disso aqui, ó. O assunto é que, tipo assim, eu sou muito observador, às vezes eu estava trabalhando, aí 2 ou 3 funcionários começavam a conversar com o outro. Ah, eu tô tomando fluoxetina, que não sei o quê, e que causa essa reação. Aí a outra falava, ah, não, eu já tô no escitalopram, já tô tomando paroxetina, na tal miligrama e tal, tá causando esse efeito, não sei o quê. Gente, é o que mais hoje em dia a gente vê funcionário público, de qualquer área governamental, municipal, federal, militar também. As conversas deles é só essa, gente. É só... Eu não estou falando mentira porque eles sabem que é verdade. Funcionário público começa a conversar, conversa deles é só isso. A dosagem de fluoxetina, de escitalopram, de não sei qual remédio antidepressivo eles estão tomando. Ou para combater a ansiedade ou síndrome do pânico. Entendeu? E eles falam isso com orgulho, porque a rotina deles virou essa. É só de falar de remédio. E é o que eu estou falando. Eles não falam nem naquela perspectiva de melhorar. É como se fosse já uma coisa que virou algo normal. Hoje o celular, o ser humano, já virou normal o ser humano, cada um com seu celular ficar nos locais. Para funcionário público, principalmente isso acomete mais serviço público. Os funcionários públicos, agente penitenciário, policial, professores, bancários, funcionários de correio, a coisa mais comum quando eles se encontram é falar disso, ó. Ah, qual tá sendo a sua dosagem de fluoxetina? Que a minha tá 30 gramas. Ah, eu já parti pra outro de tarja preta. A conversa deles é essa. Meus irmãos, eu falo uma coisa pra vocês. Não compensa vocês ganharem muito dinheiro e trabalharem em algum lugar que vai, afetar a mente, que vai estragar a mente, porque dinheiro nenhum vai recuperar a sua saúde depois. Vocês podem ter certeza do que eu estou falando. Nenhum dinheiro vai depois recuperar a saúde de vocês. Eu vou ler aqui na palavra, que a palavra de Deus, ela é a verdade, né, gente? Por mais que muitas vezes algumas coisas demorem a acontecer, porque Deus é longânimo e paciente, mas ela é a verdade, as coisas acontecem. Por mais que às vezes a gente pense, nossa, será que quando é que vai acontecer isso? É por conta da longanimidade de Deus. O livro do profeta Isaías, no capítulo 48, versículo 22. Profeta Isaías, livro de Isaías, do profeta Isaías, no capítulo 48, versículo 22, nos diz assim, ó. Mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Vejam aí. Mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Olha o que aqui fala também no livro do profeta Isaías,
Profeta Isaías no capítulo 57. Profeta Isaías capítulo 57, verso 20 e 21. Mas os ímpios são como o mar bravo que se não pode aquietar e cujas águas lançam de si lama e lodo. 21. Os ímpios, diz o meu Deus, não têm paz. Vou ler de novo. Mas os ímpios são como o mar bravo que se não pode aquietar e cujas águas lançam de si lama e lodo. Os ímpios, diz o meu Deus, não têm paz. Meus irmãos, a palavra ela é muito explícita e objetiva quando diz que os ímpios não têm paz, gente. Nós que somos filhos de Deus, servos de Deus, cristãos, crentes, evangélicos, principalmente os verdadeiros convertidos, os que tiveram um verdadeiro encontro com Deus, gente, a gente não precisa temer. Tem hora que eu já falei pra vocês, tem hora que o mundo tá desabando assim, ó, tanto problema que vem, tanto problema, a gente ora e é como se a gente estivesse dentro do furacão, porque o Espírito Santo ele nos traz essa calma, ele nos traz a calmaria, ele nos traz aquele conforto, né? Enquanto tem outras pessoas, gente, que fica assim, ó, aquela ansiedade, comendo. Gente, vocês não sabem como é que isso me incomoda. Eu chegar perto de uma pessoa, eu ver aquele grau de ansiedade, a pessoa começa a roer unha, começa a comer unha, e aquilo vai me incomodando. Primeiro que eu já acho uma nojeira, uma sujeira. A minha unha como é que é, ó. A unha minha, ela é cortadinha. Mesmo quando eu estava no mundo, eu nunca gostei de ter esse hábito de comer unha, que eu acho imundo, sujeira, é muito nojento pessoa que tem o hábito de ficar comendo unha. Eu corto com o alicate Unhex, né? Aí, ó. As unhas cortadinhas, limpinhas. Que homem mostra unha assim, né, gente? Mulher que mostra assim, mas homem mostra é assim, ó. Então, gente, tem pessoas que a gente chega perto que são tão ansiosas que elas estão toda hora comendo a unha e colocando alguma coisa na boca e aquela ansiedade que até a gente que fica perto a gente começa a estressar. Mas, igual eu falei pra vocês, eu conheci um rapaz que trabalhou junto comigo no Correio, eu não vou citar o nome dele, eu era gerente e ele meu funcionário. Esse rapaz, eu tinha tanta pena dele, tanta pena, mas era muita pena dele. Inclusive eu até oro pela vida dele, é uma das pessoas que eu estou intercedendo. Eu tive um sonho com ele um tempo atrás e eu comecei a interceder pela vida dele. Gente, esse menino, ele é um rapaz muito bonito, assim, ele parece um médico, E às vezes ele ressaltava mais essa beleza dele quando ele ia todo social lá pra agência, porque a gente era obrigado a usar o uniforme, né, dos Correios. Mas às vezes ele ia social pra agência, aí ele parecia até eu zoava ele. Eu falei, não, o médico chegou. Rapaz branco, loiro, do olho azul, né, trabalhava junto comigo. Mas eu tinha tanta pena dele porque ele não dormia. Ele tinha que tomar muito remédio. Aí ele me contou a história dele e tal, que eu não vou entrar em detalhe para não expor. Ele me contou a história dele, que ele é formado em Direito, só que ele passou por muito problema, principalmente na reta final da faculdade. Nem ele mesmo sabe como é que foi que ele adentrou nisso, que ele começou a perder o sono. Hoje em dia, gente, uma das coisas que está mais afetando os jovens hoje em dia é isso aí, ó. Os jovens, eles trocam a noite pelo dia, principalmente essa questão de internet. Tem muitos jovens que eu conheço que eles têm esse problema de insônia. Eles ficam a noite toda acordados, aí vai dormir 4, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã e dormem o dia inteirinho. E esse rapaz acontecia isso com ele. E aí ele pra dormir, gente, ele só dormia à base de remédio e remédio não tava nem fazendo efeito mais. Ele não tava nem fazendo efeito. Nessa época eu tava desviado, né? Quando eu tive o contato com ele. Depois ele foi embora daqui de Poté, eu fiquei um tempo trabalhando só e depois eu saí do Correio. E eu tentava conversar com ele, aí a gente falava, né? Eu falei, ô fulano, você até hoje não descobriu qual foi essa causa? Né? Ele fala, não sei, já passei por psicólogo, já passei psiquiatra. A única coisa que me acalma é eu tomar remédio. Ô gente, e eu tinha uma dó porque ele tomava tanto remédio, tinha dia que ele tinha que... E o humor dele era péssimo. Você trabalhar com uma pessoa que perde sono,
A pessoa tem uma alteração de humor péssima, mas mesmo assim eu tinha muita paciência porque eu me condoía, eu me colocava no lugar dele. Porque eu mesmo, graças a Deus, eu consigo dormir. Eu posso estar passando problema que for, mas se eu deitar ali, eu durmo. Eu não tenho esse problema de insônia, não. E esse menino, ele tinha um grau de irritabilidade muito alto, muito, muito alto, que ele, às vezes, o nervosismo dele abalava a agência todinha. Então, às vezes, ele descontava em mim, ele descontava em cliente, ele descontava em quem for, quando ele estava atacado. Eu tinha muita pena dele, muita, muita pena dele. Ele dava as crises dele, e ele perdia muito dinheiro no sentido assim, porque na época, quando ele trabalhou comigo, na agência tinha banco. Então, era todo dia, gente, ele passava dinheiro errado para aposentado, que a gente fazia pagamento para aposentado do INSS, do Banco do Brasil, né? E esse menino passava dinheiro errado, aí a gente tinha que olhar na câmera para identificar. E como aqui é uma cidade pequena, então depois a gente, pela nota ali ele contando, aí às vezes eu ia no sistema para tentar descobrir. E nossa, eu ficava com muita pena dele. Ele já pagou do dinheiro dele, do salário dele, muitas vezes a diferença de caixa. Não tinha um dia, gente, na época do pagamento. Era mais na época do pagamento, era aquele sofrimento. E ele era muito desatento, muito desatento. Eu não sei o que aconteceu com ele, porque a última vez que a gente teve contato foi no dia do assalto. Que teve o assalto na agência. O último assalto que eu fui vítima, ele também foi. E esse menino, ele tomou uma raiva da agência, descontou até em mim, porque teve uma hora que eu peguei e falei com os bandidos assim, ó, deixa o carteiro e esse atendente ir e deixa só eu aqui, que eu sou o responsável pela agência, eu sou o gerente, então o papo aqui é entre nós dois, eu falando com os bandidos lá, eu falei, o papo aqui é entre mim e vocês, porque eu sou o gestor, deixa eles lá fora. E eu acho que ele, pela preocupação que ele ficou comigo, depois que passou aquilo tudo, que os bandidos foram embora, esse menino, ele soltou os cachorros tudo em mim, me esculhambou, falou muita coisa, enfim, nem gosto de lembrar, né, o que aconteceu, mas eu oro pela vida dele. Eu sei que ele tomou trauma daqui de Poté, dessa agência, nunca mais ele veio trabalhar, não. O último dia foi esse assalto, depois disso ele não veio. Então, meus irmãos, o que acontece? A Bíblia fala, né, que os ímpios não têm paz. Os ímpios não têm paz. A gente que serve ao Senhor. E outra coisa, além deles não terem paz, gente, eles são depósito de demônios. Ultimamente eu estou vendo os ímpios, né? Eles não têm consciência disso. A gente só tem consciência disso quem é cristão verdadeiro. Quantas vezes eu já vi ímpio que o demônio usando a boca dele, gente. E agora que Satanás sabe que resta pouco tempo, que cada vez que vai se afunilando, se aproximando da volta de Jesus, mais os demônios estão usando as pessoas. Por quê? Porque as pessoas pecam, dão legalidade para os demônios usam a boca ou entram mesmo. Porque, gente, eu não vou dizer todas as pessoas, mas a maioria do ser humano, a maioria das pessoas estão possessas, gente. Possessas de demônios, possessas. Hoje as pessoas se mergulharam num grau tão alto de pecado. E à medida que a pessoa vai se afundando no pecado, porque a palavra fala, o salário do pecado é a morte, né? Mas quando a alma se desprende, quando a pessoa morre numa condição pecaminosa e a alma se desprende, aí que ela vai ter consciência, né? Ela vai olhar, aí ela vai se deparar com a morte, o espírito de morte do lado dela buscando ela, né? Ela vai se amedrontar, que ela vai regalar os olhos assim, e vai ver aquele demônio e outros vindo buscar, né? Aí o demônio vai falar assim, agora você tá me vendo, né? Agora você tá vendo quem era que governava a sua vida, que fez você pecar, né? Porque você deu legalidade para eu trabalhar, o demônio vai falar muito isso. E a pessoa vai ter consciência ali, vai começar a apanhar, vai começar a sofrer, vai começar a passar muito martírio. Então, além dos ímpios não terem paz, eles são depósitos de demônios. Entendeu? Os corpos deles estão cheios de demônios. O grau de maldade cada dia só está aumentando cada vez mais. Eu estou passando por situação que eu não vou falar agora, futuramente eu falo, se for da vontade de Deus também, porque se Deus falar comigo para eu não falar, eu não falo. Hoje mesmo eu conversei com uma pessoa que ela falou para mim que ela foi orientada por algumas pessoas dessa cidade aqui a tipo me processar para tomar algumas decisões para me prejudicar.
Aí a pessoa falou, não, Lucena, eu não vou fazer isso não, mas muita gente aqui, pra vocês verem como é que a fúria de Satanás está tão grande, né? E, gente, o ímpio, a gente não pode esperar nada de bom do ímpio, porque a própria palavra fala. Os ímpios, eles são... Tem muito crente pilantra que faz isso, mas os ímpios, eles são assim, ó. Eles chegam na sua frente e arregaçam os dentes rindo. Ai, eu gosto de você, eu te amo e tal, mas nas costas, ó, apronta e armam as ciladas. Eles não são sinceros de chegar e falar a verdade na sua cara. Eles não têm essa sinceridade. Os ímpios agem, na maioria das vezes, por falsidade mesmo. Eles são falsos. São falsos, te detonam, planejam contra ti, armam contra ti nas costas. É desse jeito que os ímpios fazem. Se um crente ele faz isso, que arma pelas costas, pode saber que ele não é convertido, não. Arma estratégia satânica, diabólica pelas costas, pode saber que essa pessoa não é de Deus. Ela não é convertida. Meus irmãos, além dessas drogas, desses remédios que eu falei aqui, né? Porque quando fala droga é questão de remédio, viu, gente? Tem um que ele é o mais comum e ele é o mais aceito pela sociedade, a droga, né? Que é o álcool. A questão do álcool, a bebida alcoólica. Hoje em dia virou tão normal. Hoje, quando a gente... Eu lembro que quando eu trabalhava, né? Principalmente nos Correios... Quando chega principalmente final de semana, o tal do sextou. Sextou, sextou, vamos sextar. Sextou, sextou, o pessoal já fica nessa, né? Antes era sextou, agora tem quartou, quintou e sextou. Aí o pessoal já sai, ó, pra beber. Aí é a cerveja, é a cachaça, é a vodka, é o uísque com água de coco. Ô, gente, a maioria das pessoas bebe, não é, às vezes não é nem porque elas gostam não, gente, é pra esquecer problema mesmo. Vocês podem ver quantas vezes eu já vi. Eu já encontrei com outros tipos de funcionários de outras empresas grandes, estatais, né? Aí, porque o que acontece? Muitas vezes, gente, a gente já saía da agência, não tirava nem o uniforme, já ia para os bares para beber. Eu já fiz isso, não vou ser hipócrita de falar, porque eu já bebi. Não era o meu vício maior era o cigarro. Mas muitas vezes eu já saí para beber, por quê? Porque o pessoal tá tão estressado, a mente tá tão ali, ó, o diabo vai oprimindo tanto a pessoa na mente, com essa questão de usar pessoas para atormentar, que a pessoa já sai dali e já vai beber para esquecer problema, já vai, sabe, tomar uma, como se diz, para esquecer os problemas. Aí você pergunta a pessoa, fulano, por que você bebe? Ah, é para esquecer problema, tô estressado demais. Entendeu? Mas quando a pessoa ela experimenta a água da viva que é Jesus, gente, ela não quer saber mais nada disso, não quer saber mais nada. Ainda mais quando você está desviado. Ô, gente, quando eu estava desviado, quantas vezes eu estava no mundo, bebendo, fumando cigarro no meio de gandaia, eu lembrava, meu Deus, eu já tive numa situação tão boa que eu tinha experimentado a água da vida. Eu falo isso quando eu estava desviado. Eu tinha experimentado a água da vida e hoje eu estou aqui, ó, escravo de Satanás, fazendo coisa que eu sei que é errado, mas eu não consigo. Por quê? Porque a carne está escravizada. Mas, ô gente, por mais que venha luta, porque a palavra fala, por mais que venha perseguição e luta, servir a Jesus vale a pena. Vale a pena. E vai ser melhor ainda quando Jesus vier e a gente estiver livre desse mundo, desse planeta, orquestrado pelo maligno. Porque Satanás também, ele pode estar fazendo de tudo, gente, mas ele vai ter a punição severa dele. Ele sabe que ele está condenado, ele tem muita inveja de nós, muita inveja daqueles que vão ser salvos. Então é o que eu sempre falo, ele ataca aqueles que sabem, porque ele é invejoso, o diabo ele é invejoso. Ele sabe o que ele perdeu, ele teve a grande oportunidade e desperdiçou quando se rebelou contra Deus. Então ele não tem inveja de crente que está aí adquirindo coisa material, não. Ele está querendo isso mesmo, que o crente fica aí, ó, afundado nessas coisas materiais. Mas aquele que busca coisas espirituais, os olhos desse se abrem. Ah, gente, esse aí ele vai se levantar. Ele vai se levantar. Satanás, ele está pouco se lixando com crente que está se afundando aí, ó, no materialismo, buscando coisa material, entregando o coração a mamon, né, se deixando. Mas aqueles que estão buscando verdades espirituais e fazendo a vontade de Deus, esse aí ele inveja demais, gente, inveja muito. Então, meus irmãos,
Vamos agradecer a Deus aqueles que não estão nessa lista aqui, ó, que não fazem uso dessa lista, desses remédios. E eu, graças a Deus eu louvo, porque eu determinei. E hoje eu não tomo medicamento nenhum, não tomo remédio nenhum desses aqui, ó. Nunca gostei e determinei. Eu falei, quem vai me curar é Jesus. E Jesus me curou, entendeu? Eu posso estar no meio da tempestade, às vezes é um desgaste emocional, às vezes, igual a palavra fala, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Às vezes você vai lá e chora, aquele choro vai descarregar toda aquela raiva que você passa, tudo aquela aflição. No outro dia você está bem de novo ali, ó, faz uma oração. Às vezes o diabo, às vezes não, muitas vezes acontece comigo, o diabo lança aquele monte de seta, mas eu sei que ele setando. Porque depois que vem aquela calmaria, aí Jesus lembra, tá vendo o que o inimigo estava jogando na sua mente? Um monte de besteira que o inimigo joga, é desse jeito que ele trabalha. Se você tiver discernimento espiritual, você vai saber na hora que é ele. Porque o que ele faz? Ele joga aquele monte de seta maligna, pensamento destrutivo, pensamento de confusão, de incerteza, de dúvida. Isso é Satanás, mas Deus não. Deus dá pensamento de vitória, pensamento de paz, de conforto. Então, meus irmãos, essa mensagem abençoada que eu deixo aqui para vocês. Depois eu vou trazer mais ensinamento do livro de Apocalipse, que alguns irmãos gostaram. Mas eu gosto de trazer, gente, quando eu recebo a revelação do alto. Igual eu falei para vocês, eu tenho uma sintonia muito grande com o Espírito Santo. E eu agradeço a Deus também que algumas irmãs já ter falado, né? Perceber que Deus me usa com uma sabedoria diferente, que não é uma sabedoria terrena, é uma sabedoria do alto mesmo, quando eu trago esses ensinamentos. E hoje, gente, não tem nada aqui que eu estou lendo, ó. Quando eu falo essas coisas é em sintonia com o Espírito Santo. Entendeu? Quando eu trago esses ensinamentos. Futuramente eu vou falar mais sobre o livro do Apocalipse. Eu gosto de ler o livro do Apocalipse. Nossa, que barulhão. Eu gosto de ler o livro de Apocalipse. Eu trazer mais ensinamentos depois, meus irmãos. Fiquem todos com Deus, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, intercessor Wellington Lucena. Amém, meus amados. Deus abençoe a cada um.